Nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, o suposto presidente Lula e o seu bando vão realizar um ato em Brasília. Segundo eles, esse evento tem como objetivo lutar pela democracia. E escolher essa data, 8 de janeiro, em virtude dos acontecimentos do 8 de janeiro de 2023, em que houve manifestações acaloradas por parte de algumas pessoas infiltradas que promoveram o quebra-quebra, atingindo a sede dos três poderes. Senhoras e senhores, o mais estranho no meio a tudo isso é ver o Lula falar em defesa da democracia. Logo ele. Ver Lula falar em defesa da democracia é o equivalente ao ouvir uma prostituta pregando a castidade. É muito hipócrita. Justamente ele e o seu governo, que persegue judeus, que fica do lado de grupos terroristas contra o povo de Israel, que tem na sua linha diplomática Irã, Rússia, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, todas ditaduras e autocracias. Que democrata é esse? Que democrata é esse? Que aqui do lado na Venezuela, Nicolás Maduro, um corrupto, sanguinário, tirano, faz sofrer o seu próprio povo, frauda uma eleição da qual ele pretende tomar posse no próximo dia 10, e Lula mandou um representante para o evento de posse do ditador corrupto, sanguinário, seu amigo Nicolás Maduro. Ou seja, reconhecendo a fraude, reconhecendo a ditadura, legitimando esse tipo de gente. Que Lula é esse? Que vê parte da justiça brasileira, nós não podemos generalizar, mandar prender 2.000 pessoas sobre a acusação de atos contra a democracia, em muitos casos sem acusação que justifique ou sustente. E ele está vendo tudo isso acontecer debaixo do seu nariz e nada faz. Ele está vendo pessoas inocentes ser condenadas, como foi o caso de uma senhora, mãe de família, trabalhadora, mãe de 2 filhos, menores de idade, criança, ou melhor dizendo. No calor da manifestação, sacou de um batom labial, foi numa estátua na praça e escreveu "Perdeu o Mané". 14 anos de prisão é a sua condenação. O que o Lula fez ou fala? Nada. Mesmo porque é cúmplice de toda essa maldade. Nós temos aí militares presos, militares de alta patente das Forças Armadas, por suspeita, enquanto o general dele, o G. Dias, está leve, livre e solto. Esse Lula falar em democracia soa como uma tapa na cara da nação, é um deboche. É um deboche. O Brasil está vivendo censura, o Brasil está vivendo com presos políticos, o Brasil está tendo o desprazer de ver parlamentares tendo seus mandatos cassados tão somente por expressar a sua opinião. O Brasil está tendo o desprazer de ver o maior líder político do planeta, Jair Messias Bolsonaro, sendo transformado em inelegível pela Corte de Justiça desse país pelo simples fato de exercer aquilo que lhe é a função, se reunir com embaixadores. Com que moral Lula vem falar em democracia? Com que moral Lula vem falar em olhar para frente, em respeitar direitos humanos? Isso chega a ser um machicale, é um deboche. Agora, é triste para um país
ter um líder desse quilate, desse nível, tão baixo, tão rasteiro, tão despreparado, tão desqualificado, sem noção de pátria, sem noção de honra, analfabeto, alcoólatra, que não goza de espírito democrático e não goza de honestidade, inclusive intelectual. É uma vergonha para o Brasil. É uma administração que só traz sofrimento e dor aos brasileiros. Essa manifestação que vai ocorrer dia 8 de janeiro é uma demonstração clara de uma vergonha, a falta de vergonha na cara, é uma coisa, a indecência desmedida. Segundo as informações dos veículos de comunicação, o presidente do Supremo ainda não confirmou a sua presença, o presidente da Câmara, do Senado, não confirmaram. Se esses homens tivessem um mínimo de decência, eles não participavam desse festival de horror. Isso é um culto à mistura do nada com coisa nenhuma. Estão cultuando o quê? Cultuando o quê? Democracia. Lula falando em democracia, enquanto a padrinha, Nicolás Maduro, que está tirando a vida do seu próprio povo, prendendo a oposição, fraudando o resultado da eleição. Abraham Lincoln disse um dia: cada povo tem um governo que merece. Sabe o que eu lamento no meio de tudo isso, minha amiga e meu amigo? Que nesse Brasil o voto do idiota tem o mesmo peso do voto de uma pessoa esclarecida. E o pior, o agravante, os idiotas são a maioria. É por isso que esse ditado cai bem para o Brasil. Abre aspas. Cada povo tem um governo que merece. Ao mesmo tempo que Lula vai fazer essa pirotecnia demagógica, esse desrespeito, esse culto ao nada, um ministro do Supremo Tribunal Federal proibiu os brasileiros de se manifestarem nesse dia com conotação ao 8 de janeiro. Mas está aqui, na Constituição. Os brasileiros podem se reunir sem armas, em área pública, desde que não tenha, para o mesmo dia e local, nenhum outro evento e que avise com antecedência as autoridades. Mas é pena que isso aqui já não tem mais valor. Virou um gibi, uma coletânea de piadas. E hoje quem manda... Nós não temos mais Constituição. Nós temos 11 Constituição. Cada ministro é uma Constituição e faz a coisa ao seu bel prazer. Geralmente, para calar, para intimidar, para processar, para ameaçar a direita e fechar os olhos para a esquerda. Minha amiga e meu amigo, para finalizar, em todos os vídeos que eu faço, eu mostro a minha indignação, mas também a minha esperança de que dias melhores virão. Acredite, chicote muda de mão, chave muda de posição. E muito em breve, nós vamos estar começando a passar esse Brasil a limpo. E esta gente nefasta, que debocha da nossa cara, que bota a nação de quatro, que trata o Brasil como o fundo do seu quintal ou o seu pasto e os brasileiros como o seu gado, acredite, estão com os dias contados. Sobre a luz da legalidade, sobre as regras da democracia, balizado pela Constituição, essa gente vai ser colocada no seu devido lugar. E hoje quem está prendendo, hoje quem está mandando prender, amanhã vai estar na posição contrária, porque chicote muda de mão.